Senhor Deus, em nome de Jesus, uma vez mais eu clamo, eu oro pela minha vida, porque uma vez mais eu estou aqui no púlpito dessa igreja, diante de homens, mulheres, jovens, crianças, amado Deus, e eu não tenho nada de mim mesmo, não há nada em minhas mãos que possa, amado Deus, suprir, que possa edificar o coração dessas vidas, senão unicamente a Tua palavra. Por isso eu peço, amado Deus, a Tua ajuda. Ilumina, amado Deus, o meu espírito. Ilumina-me, Senhor Deus, o meu espírito com o Teu Espírito Santo, e venha sobre mim a unção, a capacidade do Senhor, para que eu proclame a Tua palavra, amado Deus, com poder, com simplicidade, e que todos, do mais velho ao mais novo, do mais novo ao mais velho, que seja alcançado nessa noite, ó Deus, por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4. É a conhecida parábola do semeador. E vamos ouvir o próprio Jesus Cristo. O que eu gosto dessa parábola é que é uma pregação de Jesus, e o próprio Jesus, logo em seguida, ele explica. Logo em seguida, o próprio Jesus nos dá um entendimento a respeito da mensagem aqui proclamada. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a princípio do versículo 1 até o 8, que diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que ele entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo que estava à beira-mar, na praia, ali permaneceu ouvindo. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, porque estava entre as pedras, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Horas depois, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, não compreendendo essa mensagem, foram em particular até Jesus para buscar uma explicação, porque eles não compreenderam, eles não entenderam. Então, a partir do versículo 14, o Senhor Jesus traz a explicação. O semeador semeia a palavra. Amém? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Amém. Meus irmãos, é muito fácil compreendermos que esses 4 tipos de solos que aqui Jesus citou é uma simbologia do coração do homem. Jesus está usando o exemplo do solo para exemplificar o coração do homem, o coração da mulher que ouve a palavra do Senhor. Então isso é muito simples de compreender.
O Espírito Santo nos traz essa compreensão de forma muito clara. Jesus estava falando do coração. A terra onde a semente caiu, com espinhos, com pedras, à beira do caminho, são simbologias do coração do homem, do coração da mulher, do coração de todo aquele que ouve a palavra do Senhor. E antes que eu me prolongue na ministração, é necessário entendermos algo a respeito do meu e do seu coração, meus irmãos. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, a respeito do seu coração, e agora, preste atenção no que Deus proclamou através do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Em outras versões diz que o coração é desesperadamente perverso. Meus irmãos, essa é a realidade do meu e do seu coração. Tudo bem se você for gente boa, tudo bem se você for legal, todo mundo gosta de você, ao ponto de até alguém dizer, fulano de tal tem um coração tão bom. A palavra de Deus está dizendo que é mentira. O nosso coração é perverso, o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso, e ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. E é nesse coração, ao qual a palavra de Deus aqui diz que é perverso, que é enganoso, que o semeador semeia a palavra. É nesse coração, meus irmãos, que está aqui dentro, um coração enganoso, um coração falho, um coração constantemente perverso. É nesse coração que culto após culto, ou até dia após dia, porque, meus irmãos, mesmo quando nós não estamos no culto, o Espírito Santo proclama a palavra de Deus aos nossos corações. É nesse coração enganoso que dia após dia o Espírito Santo está lançando semente, está lançando a palavra de Deus. E entenda, o coração à beira do caminho é aquele coração que escuta a palavra de Deus. Mas esse coração está onde? Parado à beira do caminho. Meus irmãos, triste coisa é a pessoa ouvir o Evangelho, é a pessoa ouvir a palavra de Deus e permanecer parado, não se levantar e não dar passos na direção de Jesus. E lamentavelmente muitos são os corações que ouvem a palavra, que recebem a palavra, mas preferem ficar parados à beira do caminho. Até escutam a multidão passar, louvando e glorificando o Senhor Jesus, como o cego Bartimeu ouviu. Bartimeu também estava sentado à beira do caminho. Um homem cego, um homem miserável, um homem pobre, um homem que estava ali condenado àquela vida, estava ali sentado à beira do caminho, afundado em sua cegueira. Beira do caminho, meus irmãos, significa cegueira espiritual. Você até ouve, você até recebe a palavra, mas você não abre os seus olhos, você não se levanta, você não caminha até o teu Criador. E perceba, um coração que recebe a palavra de Deus, mas permanece parado à beira do caminho. O Senhor Jesus Cristo diz que é o próprio Satanás que vai até o coração daquela pessoa e com suas mãos imundas arranca o Evangelho do coração daquela pessoa. Ficar parado à beira do caminho é estar ao alcance das mãos imundas de Satanás. Ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho, ficar parado, não fluir, não desenvolver, não crescer, não abandonar o pecado, não abandonar a imoralidade, não abandonar uma vida à beira do caminho, parada ali à beira do caminho, é estar ao alcance de Satanás. Meus irmãos, se nós formos observar a margem aqui dessa rua Clemente Chaves, à beira do caminho, tem a beira do caminho aqui perto da igreja e a beira do caminho do outro lado da rua. Sabe o que você vai encontrar? Sujeira. Porque geralmente na beira do caminho, beirando ali o meio-fio, acumula sujeira. Por onde os carros passam, por onde as pessoas estão se movimentando, não, geralmente é limpo. Mas na beira do caminho é mato, é sujeira. E é isso que a palavra de Deus aqui está nos dizendo. De nada adianta você ouvir a palavra, de nada adianta você receber o Evangelho e permanecer na sujeira, permanecer parado na escuridão, permanecer parado nas trevas. É necessário se levantar e se colocar em marcha, tomando a sua cruz e seguindo Jesus
Caso contrário, as mãos podres de Satanás vão entrar no seu coração e vai roubar essa palavra, meus irmãos. O segundo coração é o coração que Jesus diz que é como solo rochoso, cheio de pedras e com pouca terra. Perceba que esse coração, Jesus diz que ouviu a palavra com alegria, ouviu a palavra de Deus com regozijo, mas o coração estava cheio de pedra. A semente até germinou, a semente até brotou, a folhinha apareceu, os ramos começaram a aparecer, mas a raiz não conseguiu se firmar, porque não tem como se firmar em meio a pedras. Joga uma semente de milho em um monte de brita, vai brotar, você vai ver o broto surgir, você vai ver a planta do milho surgir, mas faça essa experiência, faça assim, ó. Faça uma pinça com as pontas do dedo, muito facilmente você vai conseguir arrancar, porque as raízes são encontradas em pedras soltas para tentar se firmar e não se firma. E Jesus disse que quando a angústia veio, quando a tribulação veio, não tinha raiz, e a devastação aconteceu. O terceiro coração é um coração cheio de espinhos. E nesse coração, semelhante ao coração cheio de pedras, a semente também brotou. Perceba que somente no primeiro coração, à beira do caminho, Jesus disse que nesse não brotou. Satanás roubou a semente antes dela brotar. Já no coração cheio de pedras, já no coração cheio de espinhos, a semente germinou, o broto surgiu. Mas uma vez mais, os espinhos impediram com que aquela planta que ali surgiu desse fruto. Perceba que nesse coração, Satanás não roubou. Perceba que nem os espinhos impediram o broto de crescer e de se firmar, mas o fruto não apareceu. E quando nós falamos de fruto, é necessário nós entendermos que Jesus está falando do fruto do Espírito. Um coração cheio de espinhos, meus irmãos, pode até estar na igreja, pode até estar na presença do Senhor, aqui louvando, glorificando, mas não vai ter o fruto do Espírito Santo. Que fruto é esse, pastor? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Talvez a semente até tenha brotado no teu coração. Talvez você esteja ouvindo e escutando a palavra de Deus, mas o seu coração cheio de espinhos, o seu coração cheio de pedra, não está permitindo com que o fruto do Espírito Santo se manifeste. E meus irmãos, pior do que não brotar, é brotar e não frutificar. É uma planta infrutífera, é uma árvore infrutífera. Certa vez a palavra de Deus diz que Jesus sentiu fome, e ele foi até uma figueira, querendo comer o fruto daquela árvore, e só encontrou folhas. E Jesus amaldiçoou aquela planta. E no dia seguinte os discípulos ficaram assustados porque ela estava seca, soltado. Se Jesus vir ao meu coração e ao seu coração nesse exato momento, meus irmãos, Ele vai estender a mão para colher o fruto. Existe amor aí no seu coração? Existe paz aí no seu coração? Existe mansidão, domínio próprio, longanimidade, paciência? Ou será que estamos correndo o risco de secarmos, como aquela figueira secou imediatamente? Meus irmãos, a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo tem sido semeado constantemente em nosso coração. Só que entenda, é a palavra, é algo precioso. Não permita que a palavra de Deus divida o seu coração com pedras, com espinhos. Não permita que a sua vida permaneça no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, ao ouvir a palavra do Senhor. Chega de cometer os mesmos erros. Chega de remar, e o barco afundar, e você tem que começar tudo de novo. Meus irmãos, a vida com Cristo é uma caminhada constante, é um romper em fé. A vida com Cristo não deve ser cair e levantar, cair e levantar. Tem até uma música que diz isso, né? Beber, cair e levantar. Com Cristo não. Com Cristo é só beber da água viva, permanecer de pé e continuar marchando.
a fraqueza vai vir, as tentações vai vir, mas nós vamos permanecer de pé. Porque a semente germinou, brotou, frutificou, e nós estamos seguindo Jesus verdadeiramente. E Jesus também fala do coração, meus irmãos, onde aquela semente encontrou uma boa terra, ou seja, encontrou um coração favorável para que a semente do Evangelho germinasse, brotasse e ali frutificasse. O interessante é que Jesus, ele não dá uma explicação a respeito daquele coração. Jesus, ele não detalha o porquê que aquele coração, a palavra frutificou. Ele só diz que foi uma boa terra. Mas, meus irmãos, existe algo na teologia que é o seguinte: a Bíblia responde a Bíblia. Toda pessoa que tem alguma dúvida a respeito da palavra de Deus não deve buscar resposta em outra fonte, não deve buscar resposta em outro conhecimento. A Bíblia sempre vai responder a Bíblia. É a Bíblia quem responde, é a palavra de Deus que responde. A resposta sempre está na palavra de Deus. E esse quarto coração, ao qual Jesus chamou de boa terra, eu creio, meus irmãos, que Jesus estava se lembrando de uma revelação que o Pai deu ao profeta Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Através do profeta Jeremias, Deus nos responde o que é ter um bom coração. E assim ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Meus irmãos, um coração que tem uma boa terra é um coração que busca Deus por completo. É um coração que busca Deus sem ressalvas, sem reservas, sem colocar limites. Ó Deus, eu vou te buscar, mas só até aqui, tá bom? Deus, eu vou te buscar, mas só esse pouquinho, tá bom? Meus irmãos, se não buscarmos a Deus de todo o nosso coração, aquela parte do nosso coração que não busca a Deus é o suficiente para nos levar para o abismo. Porque o nosso coração é enganoso. E basta uma pequena porcentagem do nosso coração que não busca a Deus para nos levar, amados, à perdição. Deus não negocia a presença dele, meus irmãos. Deus não barganha a presença dele. É de todo o coração, porque somente assim que o nosso coração será um coração regado pelo Espírito Santo, para que a palavra venha a ser semeada, venha brotar, venha crescer e venha frutificar. Um coração que não busca a presença de Deus por completo, a semente não vai frutificar, ou pior, pode receber a visita das mãos de Satanás, roubando a palavra, roubando o Evangelho, roubando as promessas. Busque a presença do Senhor, meus irmãos. Busquemos a face do Deus vivo. Porque é somente assim que o nosso coração vai abandonar tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é promíscuo. Entenda, pare de ficar colocando a culpa em Satanás. Pare de ficar colocando a culpa dos seus problemas, dos seus erros, dos seus pecados em Satanás. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, Jesus Cristo nos traz uma revelação a respeito do coração do homem. E Jesus Cristo diz: é do coração do homem que procede a mentira, a imoralidade, os assassinatos, os falsos testemunhos, os enganos, as calúnias, o roubo. Jesus disse que é do coração do diabo? Não, nem coração eu acho que ele tem. É do coração do homem. Mas Deus olhou para esse coração podre, sujo e imundo que nós temos e enviou o mais precioso, a palavra de Deus. Meus irmãos, vocês sabiam que a palavra de Deus é Jesus Cristo? Jesus Cristo, meus irmãos, é a palavra de Deus. Jesus estava no princípio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em uma visão que João teve de Jesus na ilha de Patmos, ele viu que escrito na coxa de Jesus estava a palavra de Deus. Essa semente é o próprio Jesus. Tenhamos noção do amor de Deus.
Tenhamos noção da misericórdia de Deus, a semente que é Jesus, nesse meu coração e nesse seu coração enganoso, Ele lançou. E a única coisa que Ele nos pede é: me busquem de todo o seu coração, para que o seu coração seja de fato um coração arado e regado pelo Espírito Santo, para que Jesus Cristo venha frutificar em seu coração. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra nesta noite não é para quem ainda não conhece Jesus. Eu estou pregando, creio eu, para crentes, salvo alguns jovens que aqui estejam, talvez ainda não tenham noção do que é receber Jesus como Salvador, mas diante dos meus olhos, creio que 90% dos que estão aqui são aqueles que já ouviram a palavra e já receberam o Evangelho no coração. É para cada um de nós essa palavra. Como está o nosso coração nessa noite? Será que nós estamos sufocando a semente que é Jesus com as pedras, com os espinhos, com as mágoas, com os ressentimentos, com a falta de perdão? Pedras e espinhos, quem tem que remover somos nós. Não peça para Deus aquilo que cabe a mim e cabe a você. Somos nós que devemos reconhecer que há pedras, reconhecer que há espinhos, ou reconhecer que nós estamos parados na beira do caminho. Somos nós que temos que reconhecer esses males no nosso coração, tomarmos a atitude de lançá-lo para fora todos esses males e decidir buscar o Senhor de todo, mas de todo o nosso coração. Jesus Cristo não quer ser somente um visitante no meio do seu coração, meus irmãos. Ele quer nos levar a viver uma vida plena, a viver uma vida verdadeiramente na presença dEle, uma vida dia após dia, vencendo e rompendo em fé, sendo amanhã o que nós deixamos de ser hoje. Meus irmãos, se a misericórdia de Deus se renova sobre mim manhã após manhã, significa que eu não posso ser o mesmo do dia anterior, porque a misericórdia de Deus, meus irmãos, é perdão. Se a misericórdia de Deus se renova sobre o meu coração naquela manhã, manhã após manhã, significa que eu tenho que levantar decidido a não voltar a ter pedra, a ter espinho no meu coração, a não voltar a ficar parado. Eu preciso romper. E a semente que é Jesus quer nos levar a romper. A semente que é Jesus no nosso coração, Ele quer nos levar a viver uma vida neste mundo, emanando a luz, sendo sal da terra. Meus irmãos, algumas pessoas não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de ouvir a palavra, de receber o perdão e ainda ter a oportunidade de continuar vivo. Eu falo isso me lembrando do ladrão da cruz. Aquele homem ouviu uma palavra de perdão, aquele homem reconheceu Jesus como Salvador, mas infelizmente horas depois ele morreu. Ele não teve a oportunidade que nós temos. Recebeu a salvação, glória a Deus e aleluia, mas ele não experimentou uma vida na presença de Deus neste mundo, porque naquele mesmo dia ele morreu. Diferentemente de nós, nós recebemos a semente que é Jesus Cristo em nosso coração, e nós estamos respirando, nós estamos vivos. Mas a pergunta que fica é: nós estamos vivendo uma vida que valoriza essa semente divina, Jesus Cristo, no meu coração e no seu coração? Dia após dia nós estamos nos esforçando e nos dedicando para que de fato nós venhamos frutificar em Cristo Jesus. Meus irmãos, de nada adianta receber Jesus em nosso coração e viver como uma figueira sem fruto, que olha de longe acha até bonito, cheio de folhas, dá até para enganar, mas não tem fruto. E isso acontece com todo aquele que ouve a palavra, que recebe Jesus Cristo, mas não lança para fora as pedras, os espinhos, e não sai da beira do caminho. Que nesta noite, meus irmãos, que não haja uma única vida nessa situação, parado à beira do caminho, na cegueira, sendo roubado pelas próprias mãos do diabo. Que não haja aqui nessa noite um coração cheio de pedras, cheio de espinhos, cheio de mágoas, de ressentimento, de ira, de rancor, de inveja. Que não haja.
que haja um coração, boa terra, que busca ao Senhor por completo, que busca ao Senhor verdadeiramente e que dia após dia levanta as mãos para os céus e diz: vem, Senhor Jesus, vem habitar no meu coração. Aleluias. Essa é da palavra, meus irmãos, que eu tinha que compartilhar à igreja nessa noite. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo, primeiro ao meu coração, venha impactar a minha vida. E que a igreja volte para casa, guardando no coração essa palavra. Para que ao sair dessa igreja, cada um de nós venhamos nos comportar de acordo com o que o Espírito Santo nos exortou, de acordo com o que o Espírito Santo nos corrigiu, de acordo com o que o Espírito Santo nos levou a reconhecer. Se nessa noite você reconhece espinhos e pedras no seu coração, se nessa noite você reconhece que está parado à beira do caminho, aproveite essa oportunidade. Se levante desse lugar, rasgue o seu coração e lance fora tudo aquilo que impede com que o Espírito Santo em Cristo Jesus frutifique na sua vida. Amém?